dando todas essas orientações, essa prevenção na escola. O vereador Daniel trouxe agora há pouco um número que assusta a gente em relação a suicídio, ao número de suicídio aqui no município de Viçosa. E é uma questão que o viçosense muitas vezes desconhece. Por exemplo, esses números que o vereador acabou de trazer aqui, Andressa. Justamente por ser um tema, né, visto como um tabu, as pessoas acabam escondendo. Né? Até mesmo, às vezes, não são tão computados esses casos. Né? Hoje em dia, nós estamos vendo também essa ação dos profissionais que trabalham em CAPS, em NASF, que estão diretamente ligados com a saúde mental, que eles têm sim, assim, uma das ações do trabalho tem que ser essa computação, essa notificação de casos, para cada vez mais a gente estar colocando esse sofrimento que acontece, né, no indivíduo, porque são vários fatores que acontecem em que o outro pode pensar em morrer, né? Então, assim, a gente precisa trazer todas essas temáticas para que seja cada vez mais feita a prevenção e a promoção de saúde, os cuidados com a saúde mental, para realmente estar desmistificando e tirando, né, acabando com todo esse preconceito. Qual a maior causa que leva uma pessoa ao suicídio? É a depressão? Ou Não. tem outros fatores? O suicídio ele é multifatorial. Né? A gente tem que deixar bem claro que ele tem vários fatores. Eu lhe fiz essa pergunta porque às vezes as pessoas não conhecem esses outros fatores, que inclusive você vai trazer agora no programa. Sim. Muitas pessoas acabam trazendo o senso comum, né? Quem comete suicídio é muito corajoso, né? Ou então é muito fraco. Aquelas frases, é falta de Deus, é drama, né? Muitas vezes quem fala que vai morrer é para chamar a atenção. Então, todas essas frases, muitas vezes, trazem esse preconceito, acaba não apoiando o outro, o sofrimento do outro, porque ele vai se sentir mal, né? A pessoa, muitas vezes, traz alguns sinais de alerta, que esses sinais de alerta podem vir, muitas vezes, como frases, né? Eu preferia estar morto, eu gostaria de sumir, eu gostaria de viajar e não mais retornar. São as conhecidas ideias suicidas? A ideação suicida é o pensamento suicida, né? Andresa, quem comete suicídio quer morrer? Não. Quem comete suicídio, ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor, ele quer parar o sofrimento, ele quer parar de doer tanto, aquela dor que muitas vezes é silenciosa, que muitas vezes ele não consegue falar, ele não consegue pedir ajuda, ele não consegue dizer que está em sofrimento, que está se sentindo mal. Então, por isso que é muito importante nos atentarmos aos comportamentos que existem, né, que cada vez mais são estudados e que a gente precisa estar levando em consideração também esses pensamentos que são de ideação suicida, né? Porque a ideação suicida são os pensamentos de morte. Então, muitas vezes vem aquele pensamento de querer morrer, mas não quer morrer, né? Então, eu queria solucionar esse problema, mas eu não estou vendo outra solução, eu não estou vendo outra saída. Então, eu acabo achando que a morte é a última e única solução. Então, por isso que é importante nos atentarmos e fazer com que essas pessoas cada vez mais busquem ajuda profissional para começar a achar outros caminhos, né, para serem ouvidos, para entrar em contato consigo mesmo, né, entender que aquele sofrimento, ele não é frescura, que não é, que deve ser menosprezado e que deve sim ser encontrado novos e outros caminhos. Por isso que precisa do apoio profissional nesses casos. Muito importante essa sua colocação, porque eu tinha uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que podem indicar a presença de ideias suicidas. Ao perceber alguns desses sinais, como nós, enquanto pessoas, profissionais, o que a gente pode fazer? Pronto. Nem todas as pessoas elas vão mostrar e demonstrar esses sinais. Que foi o que você falou agora há pouco, né? Isso. Esses sinais são para a gente já começar a compreender que o comportamento suicida ele é multifatorial. Ele tem a ver com questões econômicas, políticas,
sociais, culturais, né? E biopsicossociais, que tem a ver também com a história do indivíduo, né? Que se ele está passando por algum momento difícil, alguma perda, se ele está desempregado, né? Em situação de vulnerabilidade baixo, muitas vezes mais isolado, não quer conversar com ninguém. Então, você já tem que começar a perceber que tem alguma coisa diferente. Uma das coisas que a gente mais enfatiza é observar e se atentar a esses comportamentos diferentes. Porque, de certa forma, verbalmente ou corporalmente, né, comportalmente, ele vai demonstrar que ele está em sofrimento. Então, é muito importante a gente trazer essas informações para que cada vez mais a gente tenha como ajudar. Ah, Andresa, mas eu preciso me atentar a isso a todo momento, a todas as pessoas. Primeiro, comece na sua casa. Né? Com o seu filho, com o seu esposo. Dever de casa chamado, Isso. Né? De você estar perguntando como ele está, como foi o dia, está precisando de alguma coisa, você quer conversar, se disponibilizar para escutar. Quando for escutar, não julgar, não criticar, não dizer que é besteira, né? Porque isso pode a cada vez mais agravar aquela situação e a pessoa se sentir desamparada. Né? Sentir que não tem apoio, que não tem realmente alguém que entenda o que ela está sentindo, que ninguém escuta, que ninguém pode ajudar. Por exemplo, se a pessoa for contar os seus problemas para um membro da família e esse membro brincar, tu tá com besteira, tu é uma abestado, esse parente pode estar empurrando esse parente dele para o abismo. Isso. Né? Por isso que quando nós falamos assim, busque ajuda. Buscar ajuda é a melhor solução. Mas buscar ajuda onde? E muitas vezes, como é que esse familiar vai me dizer onde eu buscar ajuda? Muitas vezes, nem o familiar consegue ajudar. Ele não tem o que falar, ele não tem onde... Então, é por isso que a gente tem que demonstrar e mostrar onde são esses lugares de apoio, onde tem um profissional para poder me orientar, me acolher, me ouvir. Então, é super importante nós trazermos cada vez mais o assunto prevenção ao suicídio todos os dias, todos os meses do ano, porque para não ficar algo tão limitado só em setembro, para justamente as pessoas estarem cada vez mais tendo informações corretas, passadas por profissionais. Caso você queira estudar mais, se orientar mais, procurar esses assuntos em sites confiáveis, como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, no site da Associação Brasileira de Psiquiatria, na OMS, né, no site da OMS, da Organização Mundial de Saúde, procurar sempre em sites confiáveis. Então, por isso que a gente tem que trazer essas informações para poder a pessoa saber como ajudar. Então, sempre estar se atentando a esses comportamentos, né, como eu já havia falado, essas frases de alerta de que eu estou muito cansado, eu estou esgotado, o dia para mim está sem sentido. Né? Isso é uma frase forte, né? Sim, são frases muito fortes e que já, de diversas vezes podem aparecer. Ou não, né? Porque esses comportamentos podem iniciar com a ideação suicida, que é o pensamento suicida, né? De morte, de querer morrer, mas ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor e sofrimento. Só que muitas vezes ele encontra somente a saída, a única saída que é a morte. Né? Vem o quê? Os comportamentos autolesivos. Muitas vezes as pessoas se machucam, aparecem com pequenos cortes, com pequenos ferimentos, e muitas vezes é um pedido de socorro que ele não está conseguindo demonstrar, que ele não está conseguindo colocar para fora, e aí ele acaba se machucando, tentando transferir aquela dor que é muitas vezes interna para fora, que ele não está conseguindo encontrar outro caminho, então muitas vezes acaba se autolesionando, se ferindo, se machucando, para poder colocar um pouco daquela dor, daquele sofrimento para fora. E que muitas vezes essas tentativas, né, de autolesões podem chegar a uma tentativa fatal. Então a gente tem que estar sempre atento que também pessoas que têm problemas psicológicos, depressão, ansiedade, que já fazem acompanhamento e que têm o tratamento medicamentoso, orientar o familiar. O quê? Não deixar a medicação nas mãos daquele paciente, né? Se tiver objetos cortantes em casa, tentar ao máximo tirar de contato daquela pessoa, tesoura, faca, garfo,
né, gilete, tudo que pode ser objeto cortante, é importante retirar. Até mesmo substâncias químicas, né? Chumbinho, veneno para rato, ou então aquelas substâncias que são usadas como veneno para outros tipos de inseto, né? Também o que? Água sanitária. Então, tudo isso é importante a gente orientar que ele pode também vir a tentar fazendo algum desse tipo de tentativa, né? Com os meios que ele tem em casa. Então, muitas vezes é muito importante a gente atentar para isso também. Outra questão é o planejamento. Muitas pessoas planejam, né? Acaba o senso comum achando que quem comete suicídio são pessoas impulsivas, que não têm um pensamento, que não planejam. Mas não é somente isso. As pessoas também acabam planejando, né? Também acabam escrevendo cartas, mensagens. E a gente também tem que se atentar a isso. Se atentar nas redes sociais, alguém que coloca, eu estou muito triste, né? Acaba colocando vídeos impactantes, fotos impactantes de imagens que remetem à morte, que remetem ao sofrimento. Então, a gente também tem que se atentar a isso. Porque, de certa forma, uma hora ou outra, a pessoa sempre vai demonstrar o seu sofrimento. Tem uma pergunta aqui muito importante, eu achei interessante aqui a pergunta. Por exemplo, você está falando em questão de redes sociais. Só o familiar pode prestar atenção nesse comportamento? Ou, por exemplo, se a Andresa, por exemplo, está lá navegando na rede social de uma pessoa e de repente você se depara com uma frase dessa, você já entra em contato com a pessoa ou tem que esperar que a família entre em contato com você? É importante esse tema. Pronto. Eu faço prevenção ao suicídio todos os dias. Nas redes sociais? Nas redes sociais, na rua, com quem eu tenho contato. Eu sempre fico atenta do que a pessoa está me demonstrando. Muitas vezes ela não está falando, mas eu tenho que perceber até o que ela não fala, né? Então, assim, por isso que assim, um profissional ele tem um olhar mais amplo, né? Mais visto como um todo, porque a gente acaba percebendo várias pequenas coisinhas que ele vai demonstrando, né? Então, a gente tem que se atentar muito nas redes sociais, porque acaba sendo um lugar que a pessoa se sente, sim, às vezes muito julgada, né? O que é que a gente vê hoje? Casos de suicídio por conta de comentários na internet, né? De homofobia, de preconceito, racismo, né? Então, assim, todos esses temas que vêm acontecendo, principalmente nesse momento de pandemia, ao qual a gente ainda está, né, assim, mais isolado, não está, assim, voltando aos pouquinhos a rotina. Mas nós estamos sempre conectados. Nós estamos sempre atentos na vida alheia, de saber o que é que o outro está fazendo, né? Como é que ele está se comportando. Muitas vezes eu também quero estar demonstrando que eu estou bem, que eu estou feliz. E quando eu não demonstro, ninguém percebe, muitas vezes. Ou então aquele comportamento, eu preciso passar que eu estou sempre bem, que eu estou sempre feliz. Então, as redes sociais, elas são um ponto também de chegada dessa informação, né? Ter cuidado ao passar imagens que já de suicídio, vídeos, não está divulgando o que aconteceu, não está divulgando os meios que foram usados por aquela pessoa. Respeitar a família, muitas vezes, quando acontece algum caso de suicídio, você está divulgando, está falando sobre, né, nas redes sociais, mas de uma forma de julgamento. Então, assim, nas redes sociais, é muito importante a gente ter esse cuidado. Se eu vejo alguma mensagem dessa, né, como você falou, que a pessoa colocou lá que está em sofrimento, então eu, de certa forma, posso chegar para ele e perguntar, né? Oi, tudo bem? Você quer falar o que está acontecendo? Você quer falar sobre isso? Ou se ela não quiser falar, eu posso até colocar lá, olha, tem alguns lugares que você pode pedir ajuda, que você pode estar falando com alguém, você pode estar ligando 188, né, que é gratuito, que é o CVV, e você pode estar conversando com alguém naquele momento para você desabafar. Ou então, muitas vezes, a pessoa dizer, não consigo. Então, você tem que procurar, se você tiver contato com amigos, falar para os amigos também, olha, se atente a essa pessoa, orientar o familiar para ter um pouquinho mais de cuidado, né? E onde buscar essa ajuda para aquela pessoa. Porque a gente sempre tem que estar prestando atenção, porque esses sinais vão aparecer. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte. Tem como sair do pensamento suicida sem a ajuda de um profissional? Na verdade, é muito difícil, né? Porque
A pessoa que pensa em suicídio, muitas vezes ela tem um pensamento muito restrito, muito fechado, de que ninguém pode me ajudar, de que ninguém vai solucionar esse problema, de que ninguém me entende. Então, quando ele começa a ter esse pensamento rígido, né, de que não adianta eu pedir ajuda porque ninguém vai solucionar meu problema. Mesmo assim, você não pode desistir dessa pessoa. Você tem que estar sempre ali falando para ela, olha, procure ajuda no lugar tal. Lá no CAPES tem um psicólogo, né? Você pode estar chegando lá e pode estar pedindo ajuda. Então, assim, esse pensamento, se ele está presente, em algum momento essa pessoa vai sim vir a ter uma tentativa. Então a gente precisa cada vez mais desse apoio profissional, porque muitas vezes um vizinho, um amigo, um familiar, em algum momento vai acabar julgando ou criticando. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como ajudar? Sendo um amigo, né? Você realmente escutar, acolher, não julgar, respeitar a dor dele e fazer com que ele entenda, olha, você precisa dessa ajuda. Então, se você quiser, eu vou com você, né? Eu vou atrás dessa ajuda com você, para você. Então, realmente não desistir, porque esse pensamento, ele pode ser persistente. Então, ter uma ajuda profissional, um apoio profissional é de extrema importância. A dona Nazaré e a Iberina estão acompanhando aqui o programa, mandando um abraço para você, para o vereador Daniel Lima, a Nazaré Siqueira. E ela diz, esse tema é de fundamental importância, pois em Viçosa existem muitas pessoas com depressão. A gente já falou nessa questão da depressão. Andressa, nesse período de pandemia, aumentaram os casos, ou está do mesmo jeito, a mesma quantidade de casos? Houve um aumento do 2020 para cá? Sim, houve um grande aumento. Os casos até chegaram a triplicar, né, de casos de suicídio. Por quê? Porque no momento da pandemia, muitas pessoas acabaram deixando de fazer seu tratamento, né? Quem já fazia um tratamento profissional, psiquiátrico ou psicológico, acabou tendo que parar. Né? Algumas pessoas continuaram virtualmente, mas outras não conseguiram mesmo. Outras demandas e outros temas que são bem pertinentes na nossa sociedade é a questão do quê? Da violência doméstica, né, que acabou aumentando, a violência ao idoso, a violência à criança, casos de abuso, né, ou violência pessoal, sexual. Então, acabou tudo isso trazendo à tona mais sofrimento. Né? O isolamento ele trouxe mais ansiedade, mais fobias, síndrome do pânico, trouxe mais questões de comportamentos e que trazem episódios depressivos. Então, muitas vezes, essa pandemia, ela realmente aumentou os casos por conta de todos esses contextos. Andresa, é só um problema que pode fazer com que eu pense em suicídio? Não. Ele não é um problema simples e restrito a um único fator. Ele é multifatorial. Então, por exemplo, muitas pessoas que estavam desempregadas em tempo de pandemia, né, que estavam passando fome, que estavam passando dificuldades, que não tinham onde buscar ajuda, que não tinham onde buscar emprego, porque realmente a situação ficou muito precária da nossa economia em relação a emprego e renda. Então, todos esses fatores aumentaram significativamente e cada vez mais foram, sim, acontecendo casos de problema de saúde mental. Então, por isso que foram bem falados, até hoje estão falando, nesses cuidados com a saúde mental que são importantes, né? Mesmo assim, você precisa se cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde, porque é importante. Então, assim, nesses tempos de pandemia, aumentaram bastante os casos de suicídio, mas não é impossível da gente reduzir, né, esses casos com essa prevenção e com a conscientização da população. Por isso, esse dia tão importante, como hoje, né, do dia 10 de setembro. Que essa data, ela foi intitulada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, né? Que desde 2015 acontece a campanha do Setembro Amarelo, que foi criada no Brasil pela ABP, né? Que foi a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é justamente para desmistificar esse tema, conscientizar as pessoas, trazer a prevenção ao suicídio e trazer uma campanha mais forte e com mais ações para chegar em toda a população. Você já falou desse tema, você já entrou nesse tema agora há pouco, mas os ouvintes estão perguntando e eu vou refazer aqui a pergunta a você. Por exemplo, Andresa,
a questão do pensamento suicida silencioso, só no pensamento. Uma senhora, não sei se ela estava ouvindo aqui desde o começo aqui do programa, ela perguntou, como é que eu posso perceber se a pessoa está pensando em se suicidar, se a pessoa não demonstra para mim? E aí você falou agora há pouco que ela demonstra, uma hora ela demonstra essa questão. Porque assim, é uma dor silenciosa. Muitas vezes é silenciosa. A pessoa não consegue falar o que está sentindo, ela não consegue pedir ajuda, ela não consegue demonstrar. Então, a gente precisa, ao máximo, acolher aquela pessoa. Você também pode perceber no comportamento dela, em casa, no dia a dia, como ela vem agindo. Se ela fica mais isolada em casa, se ela mudou a alimentação, se ela vem dormindo bem ou mal à noite, tá tendo insônia, se ela se sente mais triste, mais chorosa, ou mais irritada, mais impaciente. Então, todos esses comportamentos é muito importante nós percebermos, principalmente em casa, a gente perceber a rotina familiar, tá sempre trazendo esses familiares para junto, para estar conversando, para estar interagindo, os jantares, os almoços, quanto mais puderem ser ali juntos, as pessoas conversando, as pessoas interagindo, dentro da sua própria casa. Acaba que o outro vai se sentindo acolhido. Aquele que está sofrendo, que não está falando, que não está demonstrando, ele vai se sentindo mais acolhido. Então, em algum momento, ele pode falar que ele não estava bem e que dizer que ali foi muito importante aquela situação, aquele momento em que eles estavam em família. Então, sempre é importante a gente colocar em evidência o diálogo, a conversa, ou perguntar se está tudo bem, ou perguntar se está precisando de alguma coisa. Dizer, olha, eu percebi você diferente, está acontecendo alguma coisa? Você quer conversar comigo? E quando a pessoa se irrita com a pessoa que vai aconselhá-la, o que a gente faz nessa hora? Pronto, que foi até o que eu falei, né? Um pensamento rígido. De que não preciso de ajuda. Tem que tentar, né? Eu não quero falar, ninguém vai resolver o meu problema, mas mesmo assim, a gente não pode desistir daquela pessoa. É uma vida, né? Justamente a gente tem que acolher. Por mais que ela não queira falar, tudo bem. É você dizer assim, tá bom. Se você não quer falar agora, tudo bem. Mas quando você precisar, eu estou aqui. Eu estou à sua disposição. Pode contar comigo. Você é importante. Você importa para mim. Eu te amo, né? É você demonstrar que aquela pessoa importa na sua vida. É você demonstrar que ela tem valor. Porque muitas vezes as pessoas acham que não. Então, por isso que esse pensamento de morte vai vir muito forte. Principalmente se eu não tiver o apoio da minha família. Como é que fica aquele sentimento que eu estou sentindo, aquela dor? Fica cada vez mais forte. Tem uma mensagem aqui, vamos ouvir. Oi, boa tarde aí a vocês aí da Serra Verde, né? E eu estou aqui atento, ouvindo o programa. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí também à doutora, né? Que está aí dando o seu depoimento, né, em relação a esse problema seríssimo, né? Sobre o suicídio. Aí eu pergunto, na minha leguice, né, sobre esse assunto, eu gostaria também de saber dela, né, que se a parte da família, quando despreza também, né, alguém, se isso também pode gerar esse problema seríssimo de suicídio, né? Porque você também, quando começa a se sentir desprezado, né? Não só pela família, mas também pelos amigos, às vezes, né? Isso também pode causar esse problema, né? Então, eu gostaria de perguntar para ela se tem a ver isso que eu estou perguntando, né? Na minha leguice, tá bom? Uma boa tarde aí para vocês aí. Doutor, abraço, Erisvaldo Silva. Valeu, Goiano. Obrigado pela sua participação. Pronto, eu não sei nem se eu já tinha respondido, né, a pergunta dele, que foi justamente o que eu acabei de dizer. Então, assim, a família tem um papel muito importante, só que muitas vezes acaba sentindo, tem aquele peso, né, de que eu preciso estar atenta, eu preciso estar presente, eu preciso estar ouvindo a todo momento. Só que muitas vezes a pessoa não percebe, não tem como realmente ela perceber aquilo, né? Como eu falei, às vezes demonstra, às vezes não. Por exemplo, tem a frase, ele sempre foi assim. Acaba julgando, acaba criticando, tendo preconceito. Então, é muito importante esse apoio familiar.
Se tem uma família que está sempre pautada pelo diálogo, pelos esses gestos carinhosos, gestos afetuosos, acaba que a pessoa vai se sentindo mais apoiada, mais acolhida. Mas assim, não é só isso que pode evitar, como eu falei, não é só um fator. Muitas vezes a pessoa pode ter todo esse apoio e mesmo assim vir a fazer uma tentativa, né? Então, assim, é algo muito complexo, mas que a gente precisa estar trazendo essas informações para pelo menos entender que não existe só uma coisa. Não é uma questão de coragem, né? Não é uma questão de fraqueza e não é uma questão individual, mas que está envolvendo vários fatores, é multifatorial. Tem uma pergunta importante, Andresa. Como é que a pessoa pode abordar uma pessoa dessa? Por exemplo, eu vi ali que tem um amigo ou um parente meu que mudou o comportamento. Qual é a melhor maneira de eu abordar ela para falar sobre o tema? Há uma maneira específica para mim poder chegar nessa pessoa? A primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar esse tema em você. Porque muitas vezes a gente não aceita o tema. A gente não aceita a morte, a gente não aceita o suicídio. Eu também posso ter um preconceito. Então, muitas vezes eu não vou conseguir chegar para falar diretamente de suicídio com ela. Então, eu primeiro tenho que trabalhar isso em mim. Eu vou estar preparada para conversar com essa pessoa sobre isso? Eu vou estar preparada para o que eu vou ouvir? Porque ela vai dizer que está em muito sofrimento. Ou então não vai dizer nada, ela não vai querer conversar comigo. Então, tudo isso eu tenho que trabalhar antes de chegar naquela pessoa. Se tem alguém que eu percebo que tem mais um contato com ela, que ela consegue se abrir melhor, eu chego para aquela pessoa, converso o que eu percebi nela. Se, por exemplo, eu percebo dentro da minha casa, vamos dizer assim, o meu filho está agindo de um comportamento muito isolado, ele está ficando cada vez mais trancado no quarto, ele não quer mais sair para fazer as refeições em família, ele prefere estar sozinho, ele acabou até deixando de falar com os amigos. O que é que eu posso fazer? Eu chego para esse meu filho, tento falar para ele assim: fulano, eu percebi que você está agindo com mais isolamento, que você está mais triste, que você quer ficar mais sozinho. Está acontecendo alguma coisa? Você quer conversar comigo sobre o que está acontecendo? Porque eu percebi seu comportamento. Então, é você falar para a pessoa aquilo que você viu, para ela ver se realmente está acontecendo aquilo, né? E se estiver acontecendo, se ela vai falar ou não. Mas mesmo assim, você chegar e dizer: olha, eu percebi esse seu comportamento diferente. Então, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sentindo. Mas se você quiser alguém para contar, para conversar, pode contar comigo. Eu estou aqui disponível para lhe ouvir, para lhe ajudar, se você quiser. Então, é você fazer justamente o que eu falei, fazer a pessoa se sentir importante, valorizada. Que é que você está percebendo que ela não está bem, é você demonstrar para ela que você se preocupa, que você está atenta a tudo que ela está fazendo ou está dizendo, que você está acolhendo a dor dela, porque muitas vezes você dá um abraço, dizer o eu te amo, é muito importante. Acaba fazendo com que a pessoa também traga um pouquinho desse sentimento de esperança, de que as coisas podem melhorar. Né? Então, assim, são pequenos gestos também que a gente pode estar fazendo e que pode também estar ajudando. Mediante o que você falou aqui durante toda essa nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta a você. É possível prevenir o suicídio? Mediante a tudo isso que foi falado? Eu faço essa pergunta a você, Andresa, porque eu estive lendo um livro recentemente e um psicólogo ele falou o seguinte: a vantagem de tudo isso é que a questão da causa da morte por suicídio é uma morte evitável. Porque se a pessoa tem distúrbios, tem tratamento, enfim. Mas eu quero que você responda: é possível prevenir a questão do suicídio? Assim como é possível prevenir, como, por exemplo, a campanha do Outubro Rosa, né? Que conscientiza o quê? O toque, que conscientiza a mulher a ir ao médico, a fazer os exames de rotina. Assim como existem as outras campanhas em outros meses em relação a outros tipos de doença, também existe a prevenção ao suicídio. Então, assim, todos os estudos até hoje vêm nos demonstrando que ela pode sim ser algo evitado, né? Ah, mas vai ser evitado em todos os casos que eu encontrar? Não.
Porque para cada um vai ser diferente. Cada um vai trazer um sofrimento diferente. Então, assim, depende muito também do manejo do profissional. Essa pessoa chegou até um profissional, né, ou não? Porque a gente sabe que o apoio profissional, o apoio psicológico, o apoio psiquiátrico, seja lá do profissional que for, mas que trabalhe com a saúde mental, é super importante, porque a pessoa vai se sentir acolhido, não vai se sentir sozinho e desamparado e vai ter todo o tratamento e todo o acompanhamento que ela precisar. Então, realmente, essa prevenção existe, né? Porque é algo que nós estamos vendo, nós estamos estudando. A todo momento eu venho trabalhando com a prevenção do suicídio, né? Desde quando eu me formei em 2017, eu sempre venho trabalhando com esse tema. Então, assim, diversas vezes eu encontrei situações em que o apoio psicológico muitas vezes não foi capaz de evitar, né? Então, assim, só para a gente poder entender que ele não é um caso que acontece, mas que não é somente aquele caso. Que somente um fator, por exemplo, a pessoa que teve o tratamento, a família apoiou, mesmo assim se suicidou. Mas só ele mesmo que vai conseguir entender no sofrimento dele. A gente não pode julgar, a gente também não pode achar que é super homem, super mulher, super profissional, que eu preciso salvar a vida daquela pessoa, né? Muitas vezes aquele sentimento de culpa de profissionais, de familiares, de quem já perdeu alguém e que acha que eu poderia ter feito mais. O que foi que eu não percebi? O que foi que eu não escutei? Qual foi o sinal que não me atentei? Só que nós precisamos entender que para cada um é diferente. Cada um. O meu sofrimento é diferente do seu sofrimento. E o sofrimento daquele outro. Então a gente está sempre tentando o quê? Não menosprezar esse sentimento, né? Esse sofrimento. Respeitar, acolher, demonstrar essa disponibilidade para escutar sem julgar e sem criticar essa dor. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte. Eu vou fazer aqui a pergunta. A pessoa fez a seguinte pergunta, Andresa. Quanto tempo a pessoa fica no pensamento suicida? Tipo, se não receber ajuda de um profissional, ela tem quanto tempo de vida? É um debate importante, porque assim, que depende muito, como você está falando, depende de pessoa para pessoa, e não tem um prazo determinado, ou tem, doutora? Não tem um prazo. Assim como quando a pessoa procura ajuda profissional, de um psicólogo na terapia, também não tem um prazo de quando eu vou ter uma alta psicológica. Porque tentando. Isso é um fator de risco. A pessoa que já teve uma primeira tentativa, ela pode vir sim a tentar outras vezes. Pode ter uma recaída, né? Sim, então assim, tendo esse apoio profissional é muito importante, mas não tem um tempo, não tem uma determinação para dizer em que tempo eu vou ficar com o pensamento, até uma tentativa, até quanto tempo de vida, não tem isso. Você falou em relação a campanhas, e tinha uma campanha que nos anos 80, 90, era tabu, que era a questão da campanha contra a AIDS, né? E a gente pensava, não, isso aqui nunca vai, e acabou dando certo. Por que não a prevenção ao suicídio, né? Com certeza, porque você falando sobre os casos que estão aumentando de AIDS, as pessoas vão começando a se cuidar mais. Com certeza. Bate na tecla todo dia, Isso. todo dia. A prevenção, os cuidados consigo mesmo, com o outro, você vai acabando também percebendo que você precisa também estar cuidando daquele outro que está ali com você. De você preservar também a saúde dela, né, a vida dela. Então, a questão da prevenção ao suicídio é trazer a questão também da saúde mental, dos cuidados com a saúde mental. De não deixar de lado o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, você perceber e ter a consciência de que o seu sofrimento não é besteira, não é frescura, não é drama, não é falta de Deus. A sua depressão não é para chamar atenção, a sua ansiedade não é assim uma besteira, como muitas pessoas vêm por aí falando. Então, assim, problemas de saúde mental acontecem, existem e são tratáveis. Assim como outras doenças também que são tratáveis. Agora, também precisa muito desse apoio profissional, desse pedido de ajuda, que muitas vezes, né, a pessoa não consegue pedir, mas que a gente pode ajudar percebendo um pouquinho desses sinais de alerta, desses comportamentos e dessas frases de alerta também. Uma ouvinte aqui, eu não estou falando o nome aqui das ouvintes, porque manda aqui as perguntas. Um ouvinte colocou aqui, só em ouvir
já fico aliviado, tá dizendo aqui ao ouvinte. Coisa boa. Você falou de um assunto aqui durante a entrevista, Andressa, em relação a redes sociais. A gente teve recentemente um caso emblemático, né, que foi a questão da morte do filho da cantora Valquíria, ex-Magníficos, e essa morte foi atribuída à questão de comentários nas redes sociais. Bom, nós estamos vivendo outros tempos, Andressa. Essa questão de redes sociais, o que a pessoa pode fazer para se livrar dessa questão de comentários, né? Não inserir muito, não levar muito a sério a questão de comentário. Nesse momento que nós estamos vivendo, qual é o conselho, qual é o ponto de vista seu em relação, o que você tem para trazer para a gente? Pronto. Esse caso, né, ele foi muito debatido, assim, foi trazido em evidência, né, porque foi um adolescente de 17 anos que, por conta de comentários homofóbicos, né, preconceitos em relação à sua sexualidade, mas não foi só isso, né, que motivou e influenciou, mas sim outros fatores. Então, assim, as redes sociais, elas são muito perigosas também em relação a isso. Como eu falei, existem muitas pessoas que perdem o seu tempo, né, olhando a vida alheia, se comparando com a vida do outro. Então, você está sempre colocando nas redes sociais aquilo que você quer e trabalhar em você. Que em algum momento vai aparecer alguém para lhe criticar e para também trazer algum tipo de comentário que você não vai gostar. Então, o que você vai fazer a partir disso? Né? Muitas vezes, quando eu já não tenho esse apoio profissional, eu já tenho algum tipo de problema, né? Ou familiar, ou de aceitação comigo mesma em relação à sexualidade, ou em relação a qualquer outro tipo de fator. Se eu não tenho esse apoio, se eu não tenho com quem conversar, acaba que aquilo vai me abalando cada vez mais. Acaba trazendo também essa dor muito forte de ler aqueles comentários, né? Então, muitas pessoas acabam, sim, trazendo esse sintoma como de sofrimento muito grande por conta desse preconceito que a sociedade tem. Então, a gente tem que estar sempre tentando reduzir esses preconceitos, né? Essa negação do outro, de não deixar o outro viver e ser quem ele é, porque cada um de nós temos o livre-arbítrio de ser quem nós somos. E só cabe a nós mesmos estar trabalhando isso em nós. De nos aceitar, de realmente ser quem nós somos, não ligar para a opinião do outro, não ligar para o que o outro está achando ou deixa de achar, não estar se comparando com aquele outro que, aquele ali está passeando na praia tal enquanto eu estou aqui em casa, né, e não estou fazendo isso. Mas isso vai me adoecer. Então, eu preciso muitas vezes deixar isso de lado, parar de estar procurando motivo para estar reclamando ou para estar me martirizando em relação às redes sociais, deixando de lado esses comentários que, de certa forma, vão aparecer e estar trabalhando isso em mim. O autocuidado, o amor próprio, para que isso não venha me abalar, né? Só que é muito difícil, para cada um é diferente. E é até importante as pessoas, e se eu estiver errado, me corrija, é importante as pessoas saberem o seguinte: assim como em qualquer lugar, nas redes sociais também existem as pessoas mal intencionadas. Quer dizer, você leva o seu sofrimento para um story, você leva o seu sofrimento para uma postagem na rede social, aquela pessoa vai se aproveitar da sua fraqueza, porque você tem toda a razão. Quando a pessoa, nesse caso aí, a pessoa pode levar outro problema para a rede social. Já vem com um problema, está nas redes sociais e encontra mais um motivo para, de repente, tirar até a própria vida. Tem que ter cuidado de saber o que posta nas redes sociais também. É verdade, muito cuidado. E muitas vezes, algumas pessoas que demonstram felicidade, que demonstram que estão bem o tempo todo, acaba que a gente não sabe como aquela pessoa está se sentindo. Né? A gente acaba julgando muitas vezes. Então, assim, os julgamentos, eles precisam ser cessados. Assim, os preconceitos, os julgamentos, aqueles sentimentos ruins mesmo de estar sempre ali procurando o que o outro está fazendo, deixando de fazer, o que o outro está falando, deixando de falar, e focar na nossa vida. Focar em você, somente em você, no que você está fazendo na sua vida, no seu dia a dia, sem estar se cobrando demais, sem estar se comparando demais, respeitando o seu próprio tempo, porque cada um de nós temos um tempo. Né? Não é porque eu que tenho 30 anos e não me formei, não estou casada, não tenho filhos, eu preciso me comparar com aquela outra que
se formou, que tem tantos filhos, que se casou, que está vivendo bem. Então, acaba que aquilo vai me maltratar. Eu vou acabar entendendo o que está acontecendo de errado comigo, por que eu não consegui casar, por que eu não consegui me formar. Só que eu também tenho o meu tempo. Né? Vai ver que o meu tempo ainda não chegou. Vai ver que eu ainda não tive oportunidades para poder trabalhar e batalhar para aquele meu sonho, para alcançar aquele objetivo. Então, a gente precisa sempre estar respeitando o outro, sem julgar, sem criticar, e também respeitar o nosso próprio tempo, trabalhar o nosso amor próprio, né? Porque isso é muito importante. O nosso amor próprio eleva a nossa autoestima. Então, a gente vai começar a se aceitar mais, vai começar a se ouvir mais, a se perceber mais e estar sempre atento nos meus limites, né? Assim, do que eu posso, do que eu não posso, de colocar aqui isso eu não aceito, dizer um não, né? Que isso é muito importante. Como diz o apresentador lá do Maranhão, é cada um com o seu cada qual. Bom, a gente já está quase finalizando aqui e eu já vou agradecer a você aqui, Andressa. Foi muito bom esse nosso bate-papo, muito esclarecedor. Mas eu queria que você, nesse término aqui da sua participação, você deixasse uma mensagem. Por exemplo, nós estamos falando aqui para milhares de pessoas. Nesse momento, é possível que tenha alguém, né, com pensamento, né? Qual é a mensagem que você deixa para a pessoa que está passando por depressão, está passando por problema nesse momento, está pensando em tirar a sua própria vida? Qual é a mensagem da Andressa, psicóloga, aqui no nosso programa? Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo e muito obrigado pela sua vinda. Obrigado também pela oportunidade, agradecer a todos que ficaram até agora, né, me ouvindo e participando também conosco. Então, o que eu sempre venho trabalhando é a questão de a valorização da vida, de estar sempre trazendo a mensagem de que a sua vida importa. Por mais que você esteja passando por momentos difíceis, momentos de grande sofrimento, mas você importa, a sua vida importa. E que a morte não é a última ou única solução. E que para você poder encontrar novas soluções e novos caminhos, é importante buscar ajuda profissional, porque você não está sozinho. Em algum lugar existe um profissional que está ali preparado para te escutar e te ouvir. Muitas vezes você não vai encontrar essa ajuda em casa ou com os amigos. E mesmo assim, se eles virarem a cara para você, né, ou muitas vezes trazer uma crítica, de dizer, isso é besteira, para de choro, vai para academia, vai ler um livro, vai escutar uma música, que isso vai passar, né? Isso é fraqueza, que isso é falta de Deus, que você tem que procurar ir para a igreja. Esses comentários vão aparecer. Não é impossível. Mas se isso vier a aparecer, que você entenda que você pode buscar ajuda profissional. Que vai ter um profissional que não vai lhe julgar, que não vai lhe criticar, que não vai ter preconceitos, que vai te ouvir sem lhe interromper, né? Que vai te tratar com todo o carinho e com todo o cuidado. E onde buscar essa ajuda, Andressa? Você pode estar em momento de sofrimento, procurar ligar para o número 188, que é do CVV, que é do Centro de Valorização da Vida, onde lá vai ter uma pessoa capacitada, formada, né, com todas as especializações, assim, com todos os entendimentos, para lhe escutar, com todos os cuidados. É um desabafo, não é um tratamento. Então, se você, a partir desse desabafo, ligou para o 188, desabafou, não deixe de procurar um acompanhamento psicológico. Você pode estar buscando ajuda no CAPS da sua região, certo? Da sua cidade. Pode estar buscando ajuda no NASF, que é no posto de saúde, e pode estar buscando ajuda nas clínicas que tem o atendimento psicológico particular, ou até mesmo também nas clínicas e escolas de faculdades, onde eles ofertam, nessas faculdades, ofertam o curso de psicologia. E os alunos, nos últimos anos de psicologia, fazem um estágio clínico, onde também existe o atendimento psicológico. Pode ser gratuito ou pode ser a preço social, tá? Então, assim, existem esses locais que você também pode estar buscando ajuda. E que buscar ajuda é a única solução possível para você se sentir bem.
que, assim, não é a morte a única solução, nem a última, mas que sim, buscar ajuda, buscar o diálogo, tá conversando, tá desabafando, compartilhando da sua dor, mas com todo o cuidado, com todo o amparo, com todo o acolhimento, é de extrema importância. Olha, é tão importante a sua fala aí, porque vai de encontro ao que a ouvinte aqui perguntou. A pessoa pode tirar o pensamento suicida sozinho, mas tem que procurar um profissional para poder desabafar, porque senão você vai ficar com aquilo dentro, né? Não vai ficar, digamos assim, aliviado, né? Isso. Então, buscar um profissional, buscar uma pessoa para conversar é o mais importante. Isso. E que o suicídio não acontece somente no mês de setembro. Né? Porque muitas pessoas acham que a campanha do Setembro Amarelo, por ser em setembro, os casos de suicídio acontecem mais em setembro. Não é isso. Isso é um mito. Né? Algo que é um fato mentiroso. Porque o suicídio ele acontece todos os dias. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. Né? É a terceira maior no Brasil entre os jovens. Né? A terceira maior morte no Brasil entre os jovens. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Né? Tá se informando, tá se conscientizando, tá buscando uma orientação profissional, ou então está olhando em sites confiáveis, como do CVV, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Você tá buscando essa ajuda, essas informações, sem estar buscando em sites que não são tão confiáveis, que pode muitas vezes até trazer mais influência, trazer informações erradas e que podem estar trazendo, ao invés de um amparo, tá trazendo um desgaste maior e emocional. Então, assim, você não está sozinho, né? Pedir ajuda profissional é um dos melhores caminhos que você pode ter, né? Desabafar, compartilhar, conversar, colocar para fora é muito importante, porque você não vai estar só. Trazendo essa dor que muitas vezes você acha que só você sente, que ninguém vai poder entender. Mas que um profissional vai estar ali pronto para lhe escutar, lhe acolher, lhe respeitar e lhe tratar como um ser humano que tem um valor e tem importância. Então, o setembro é só o mês da prevenção, da conscientização, digamos assim, né? Para poder realizar o movimento. Isso, de campanha, né? E que todo dia a gente tem que ter cuidado. A prevenção mesmo tem que ser todos os dias. E eu quero aqui, inclusive, como não é só o mês de setembro, deixar aqui o espaço aberto para a gente conversar novamente, vamos marcar outra data, porque é um tema que desperta atenção, é um tema importante e que os meios de comunicação têm que estar debatendo todo dia esse tema. Todo dia, não pode esquecer e não pode ficar só para setembro. Obrigado, viu, Andressa? Muito obrigado. Obrigado ao vereador Daniel Lima, que hoje se saiu melhor do que o cameraman da Globo, viu? Se saiu bem. Som e imagem perfeita hoje? Johnny. E quem quiser, né, entrar em contato comigo, sim, fora daqui, tem o meu Instagram, né, profissional, @psicóloga _Andresa. Tem o meu contato lá no Instagram. Então, assim, você tá com alguma pergunta, orientação, dúvida, pode falar comigo, que eu estou totalmente disponível para ajudar, né, para escutar e para orientar, certo? Tá bom, então daqui a pouco eu volto para trazer a parte derradeira aqui do nosso programa, do nosso Alô Viçosa. Volto já já. Dia 19 de setembro, domingo, a